Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para a temporada número 3 do Café e Prosa, ouvindo sempre as personalidades da nossa cidade, com muitas histórias riquíssimas a serem registradas e para que fiquem nos anais da nossa querida Florianópolis. Hoje recebendo Paulo Roberto Simone Ferrari. Se falar o nome assim, pouca gente conhece, mas se a gente falar Neném Ferrari, muita gente vai se recordar na hora. Nasceu no dia 1º de julho de 57, na Chácara da Espanha, uma localidade tradicional do centro da cidade, e com uma história riquíssima, passagem pelo Banco do Estado de Santa Catarina, administração de negócios, de bares, muito futsal e muita vida social. Neném, prazer te receber aqui na TV Câmara, no Café e Prosa, para contar a sua história e para contar histórias da nossa cidade. Olha, Vanderlei, é uma honra estar aqui com você, principalmente que eu sei que já passou várias personalidades aqui, amigos meus, que contaram bastante história, e a gente está aqui para tentar contar mais história ainda. Para tentar colaborar, né? Neném, conta um pouquinho como foi a infância, como começou a sua vida na Chácara da Espanha. Eu nasci aqui em Florianópolis, lógico, né? E morei sempre na Chácara da Espanha até eu casar. E ali a gente tinha um grupo muito grande na Chácara da Espanha, como o desembargador João Henrique Blasi, o desembargador Ronaldo Moritz, o irmão dele também, o Paulo Henrique Moritz, que também é desembargador. Legal. O doutor Ivan Moritz, Sim. o Edson Moritz, presidente atual da Casan. A gente tinha uma convivência muito grande, e inclusive a gente tinha o nosso clube, o timezinho de futebol e tal, mas a coisa que a gente mais gostava quando era menor, né, lá pela faixa de 12, 13 anos, era jogar futebol no paralelepípedo. Porque era paralelepípedo, não tinha asfalto, não tinha nada, né? Uhum. E aí a casa do pai do Blasi, do Dr. Paulo Blasi, servia de gol. Tinha uma garagem, era na garagem, e a garagem era de madeira. E quando a gente chegava do colégio, o que acontecia? Todo mundo ia para casa, nem jantava, né? Já caía na rua. E o futebol ficava até 10 horas da noite. E o que nós demos de topada naqueles paralelepípedos, o sangue velho corria, mas não parava de jogar. Essa brincadeira da garagem é bem lúdica, eu peguei essa parte da infância, que a gente usava o formato das garagens, que são formatos quadrados, retangulares, e lembra muito a trave, né? Trave, E era muito legal, porque é uma turma muito bacana, de famílias boas, né? E que mais embaixo tinha outra turma que a gente dizia que era a turma de baixo, que era da Chácara da Espanha, nosso amigo falecido Otinho Entres, que foi vereador da casa aqui, que mais? Os Porquinhos, o pessoal que tinha, não sei se tu se lembra da loja da Miscelânea, da família Vieira, né? Sim. E tinha assim uma certa, Damásio, que foi delegado, e tinha certa rivalidade entre a turma de baixo e cima. Só que a turma de baixo não era muito do futebol, né? Uhum. E a nossa turma era. Então, no final a gente pulava o muro ali da casa do Otinho, que dava com a polícia militar. Sim, com o então, batalhão. Com o batalhão. E naquela época, hoje eles não deixam mais, mas naquela época o nosso gurizão botava uma escada no muro do Otinho e pulava e jogava futebol ali na polícia militar, que está lá até hoje, né? Sim. E na rua também jogamos muita bola, bastante mesmo na rua. E também tinha o Grupo Lauro Miller. Sim. O Grupo Lauro Miller, que a diretora do Grupo Lauro Miller era mulher do saudoso Salzinho Oliveira. Sim. Né? Foi professora, diretora do Lauro Miller. E a nossa convivência sempre foi naquela região ali da Chácara da Espanha, na São Jorge também. O São Jorge. A turma do São Jorge, né? Tinha o time do Brahma lá, que a gente também teve o prazer de jogar com eles. E assim, brincadeira era o que mais tinha naquela época. O centro histórico, né? Era o centro histórico da cidade. Sim. Era a cidade, né? Existiam bairros mais distantes, tinha a parte continental forte, as extremidades da ilha, mas ali se concentrava a cidade. Né? Tu vê que ali na época tinha a Assembleia Legislativa, era ali. Sim. Que depois veio a ser a Telesc, bem posteriormente. Em frente, né? aqui à Praça Pereira Oliveira. Onde tem o Bar do Mozo, a famosa Mônica do Mozo. Já teve aqui o Mozo contando a história. E a nossa vida sempre foi ali, naquela região da chácara, e depois passamos para o... Estudei na Dona Jurema Cavalazzi, que era uma escola muito pequena, ela dava aula
no prédio, aquele primeiro prédio da Vidal Ramos, tem o Banrisul, tinha um Banrisul, Sim. o outro prédio lá, não me lembro mais o nome daquele prédio. Ela dava aula na casa dela. Ah, na casa dela? Na casa dela. E a dona Jurema Cavalazzi era paraplégica, usavam as muletas. Sim. Então, ela tinha uma mesa grande, a mesa da casa dela, de almoçar e tal. Legal. E ela botava a bancada. E foi meus amigos ali do colégio, o Jango Cavalazzi, o Carlos Abraão, o famoso Cebola. Sim. E quando a gente se juntava, começava a bagunça, ela pegava aquela muleta por baixo da mesa, dava porrada no joelho da negada. Então a dona Jurema Cavalazzi foi uma professora excepcional. Depois, para a gente entrar no colégio catarinense, na minha época, tinha admissão. Tu tinha que fazer um curso de admissão, fazer uma prova para poder entrar no colégio catarinense, porque a procura era muito grande. Sim, e sim. até hoje o colégio catarinense é uma referência no estado, né? Continua sendo. Né? Imagina quantas pessoas de nome na política, na medicina, passaram pelo colégio catarinense. Na sociedade né? catarinense. Governadores. Sim, né? governadores, tudo. Bom, a Jurema, é importante a gente registrar que hoje existe um colégio em homenagem a ela, Sim, que fica sim, no bairro sim. José Mendes, né? Isso. Uma justa homenagem É. a essa grande educadora É. de Florianópolis. Tinha ela e a dona, aquela do Alferes Tiradentes. A dona Olga. Olga Brasil. Olga né? Brasil. Eram as referências na minha época de guri, né? Eram as duas grandes referências, né? Muita gente estudou na E a dona turma Olga Brasil. fazia muita bagunça? Não? Oh, Quem era o mais bagunceiro? o Cebola, né? É mesmo? Carlos Bastos Abraham. Abraham. E aí, mas quando fazia muita bagunça, ela botava no quarto, de castigo, no quarto dela. É mesmo? Olha, estudava, não dava 10 alunos lá, o Vandrei, porque era escola particular Jurema Cavalazzi o nome. Legal. E ela, assim, ó, não tinha livro. Ela, durante as férias, ela escrevia à mão os cadernos e te entregava o caderno. E tu estudava através daquela escrita dela nos caderninhos. Manuscrita. Manuscrito. É excepcional, era uma professora excepcional. Deixou um grande legado e muito. deixou grandes ensinamentos. Sim, sim. Pô, é uma pessoa maravilhosa. E depois da dona Jurema Cavalazzi, a gente foi para o Colégio Catarinense. Eu, o Jango e o Cebola também. Somos amigos até hoje, né? Grandes amigos. E lá no Catarinense foi quando a gente fez... O círculo de amizade cresceu, né? Além do pessoal da Chácara da Espanha, aí a gente começou a jogar no futebol de salão no colegial, né? Antes era um torcedor só do colegial, quando o Moreira ingressou. Tu deve saber a história do Moreira. Sim, sim. O Moreira tinha uma banca de revista ali na Praça dos Bombeiros, e a turma da São Jorge, Serginho Abraham, Paulinho, Caco, iam lá mexendo nas revistas. Antigamente essas revistas Playboy, vamos dizer, era tudo lacrada, né? Sim. Aí o Moreira tirava o lacrezinho bonitinho. Pra turma espiar. Pra turma espiar a revista. E tinha também a revista Placar em seguida. Sim, né? tinha Placar. 70 ou 71 a Placar? Eu não me lembro mas a Placar foi muito tempo, né? Não sei se existe ainda, se está... A Placar hoje está no digital, mas digital. começou em 70 ou em 71. Não me recordo agora. Então, a nossa infância foi muito rica ali, né? E depois, quando a gente foi para o Colégio Catarinense, como eu te falei, o círculo de amizade cresceu muito. Uhum. E aí, pô, hoje a gente tem grandes amigos. Aliás, os grandes amigos que eu tenho são da época do colegial e do Colégio Catarinense. Tanto é que a gente... Recentemente fizemos acho que faz uns 2 anos atrás, nós já fizemos 2 festas. Sim, eu não pude ir nenhuma das duas, do colegial. A primeira festa foi eu acho que era aniversário do Moreira e tal, fizemos lá na casa do Tochinha. Isso. E foi uma festa espetacular. Inclusive eu estava não é porque a gente estava na organização, mas estava eu, na primeira festa estava eu, Tochinha, o Arthur e o Xoxo. Sim. Que organizamos a festa. Arthur, teu primo. O Arthur, meu primo. E aí a festa foi maravilhosa, o pessoal contribuiu, deu mais de 100 pessoas na festa e tal. E numa segunda festa que a gente fez... No colégio, ano passado? Aí foi no colégio ano passado. Que eu estava viajando. Que aí agregou o grupo Lacal, Sim. que foi o cara que praticamente organizou a festa sozinho. Assim, a nível de comida, bebida... E aí ali, com essa entrada do Lacal, juntou a parte do futebol de campo também, né? É porque, na realidade, assim, Vandrei, na primeira festa, quando a gente fez mais voltada para o futebol de salão.
E já na segunda festa a gente já abriu. Que o colegial é amplo, né? Claro. O colegial teve basquetebol, voleibol, handebol, tudo, futebol de campo. Associação Desportiva Colegial. Né? Futebol de campo, que quem na época comandava é o Dionísio, eu acho até que jogasse com ele. Joguei com ele. O Dionísio, um grande amigo da gente, que também já esteve aqui. Já esteve aqui contando as suas histórias, né? E aí o seguinte, no Colégio Catarinense, depois de uma educação vinda de Jurema Cavalazzi, o ensino do Colégio Catarinense também bastante rígido. Sim, sim. Como é que foi lidar com isso? A tua época já era mista? Não, já era com mulheres ou começou só homens? Quando eu entrei, era só homem. Mas quando a gente entrou, eu acho que por um primeiro científico na época, que a gente chamava de primeiro científico, né? Aí mesclou. Aí mesclou. E aí o colégio mudou, revolucionou, né? Porque com as pessoas as mulheres começaram a entrar, a gurizada já baixou um pouco a bola mais na bagunça, porque, né, começou a namorar aqui, não era além. A minha esposa, quando eu casei, né, com a Suzy, ela era conhecida no Colégio Catarinense. Aluna. Aluna do Colégio Catarinense. E era interessante, porque na época do Colégio Catarinense, o futebol de salão tinha muita força em relação aos outros esportes, ao basquete, ao handebol. Ele centralizava mais no futebol de salão. E quando tinha jogo, aquele colégio ficava abraçado. A gente disputava toda sexta-feira à noite os campeonatos da cidade. Sim. E o Moreira aprendeu com o Rosendo Lima, quando final de campeonato, alguma coisa do tipo, o que ele fazia? Ele mandava, a mulherada ia tudo ver os jogos, ele comprava rosas e a gente entrava no campo e distribuía rosa para Esse Moreira ligeiro. Para as namoradas, né, no caso. E aí, no próprio colégio, eu depois vim a casar com a Suzy, né? Depois a gente se separou, depois de 18 anos e tal. E o nosso círculo sempre foi o colégio, a nossa amizade sempre foi o colégio. Aí depois veio a turma do Sou Mais Eu, que tu sabes mais história do que eu, Sou Mais Eu. É isso, nós vamos contar daqui a pouco. Tem muita história, tem tempo para a gente contar as histórias, né, Neném? Muitas histórias da cidade, das convivências sociais, né? Sim. A cidade foi muito representativa no teu tempo, no meu tempo e nos tempos antigos. Ô, Neném, aí nessa entrada aí no futsal do colegial, que você foi uma grande bandeira, a partir de 73, quem foram os teus colegas de quadra? Olha, Moreira era o treinador, mas tinha o supervisor, né? Quem era o supervisor? Na minha época não existia ainda supervisão, não tinha. Não. Depois veio ter o Montanha, que foi falecido Luiz Fernando Amorim. Foi o grande parceiro do Moreira, né? Mas quando nós começamos no colegial, jogava o Ronaldo Moritz, que é desembargador, eu acho que já se aposentou, Ronaldo. Mas jogava também o Tetelo, que tu deves ter conhecido. Sim. Falecido, né? O Tetelo faleceu. O Marcelo Damiani. O Ivo Bianchini, que tu conhece, claro. O Ivinho Bianchini. Machica. Era um time pequeno, tinha 6 jogadores só naquela época. E a gente começou no colegial assim. E depois sim, que aí veio a turma do Remáculo e tal. E no juvenil, depois nós encontramos tudo no adulto. Aí mesclou. Aí mesclou. Sim. E aí, na nossa época do colegial, do adulto principalmente, a gente teve muito destaque, assim. Não só eu, como Remáculo, Gasosa, Serginho. E chegamos a ser, naquela época, a gente dizia que era semi-profissional, né? Competimos com aqueles times de Criciúma que já pagavam jogador, Sim. Com o time de Joaçaba, que era o RAT, que pagava jogador. E fomos para a final de um campeonato estadual de 80 com o Besque, engraçado. De Florianópolis. De Florianópolis. E o Besque tinha assim, muitos funcionários do banco que entraram por causa do futebol de salão. Inclusive tem uma passagem engraçada do Besque, que eu estava fazendo faculdade, e aí o Rosendo Lima me convidou para jogar no Besque. Sim. Aí eu falei para ele, não, eu até posso jogar no Besque, mas desde que tu me arrume um emprego legal, né? Sim. Aí ele disse, não, mas eu vou conversar, tal. Bem, aí ele ficou me enrolando, não ficou me enrolando. O que eu queria, eles não davam. Aí o Beto Amorim era diretor de recursos humanos do Besque, que era muito amigo do meu irmão. Aí o meu irmão contou pro Beto, não, disse pro Neném aparecer lá no banco, conversar comigo e tal. Aí eu fui lá, conversei com o Besque, com o Beto, né? Aí eu disse, ô Beto,
Eu queria trabalhar e tal. Ele assim, mas o Rosendo quer que eu jogue aqui. Eu não quero jogar. Eu quero jogar se eu tiver um salário legal para valer a pena, porque eu vou jogar. Aí ele assim, não, esquece o Rosendo Lima. Faz assim, ó, tu vem aqui, entra como estagiário. E depois, quando tiver vaga, alguma coisa, tu faz um teste e tu entra no banco. E assim aconteceu. Fiquei no banco como estagiário quase um ano. E aí depois teve uma vaga lá, ele me chamou, ó, tem que fazer uma prova lá no Recursos Humanos. Aí fiz uma prova e tal, entrei e fiquei como funcionário do BESC. Aí fiquei 12 anos praticamente no BESC. Aí foi quando... Jogasse no BESC daí? Não joguei. Não jogasse? Não joguei. Porque como o Beto Amorim disse para mim que não precisava jogar, eu aí ficasse no fiquei colegial. no colegial. Aí joguei no colegial, esse tempo todo, né, mais de 10 anos no colegial, quando começou a subir a turma do Chico Lins. Chico Lins, o Xavier, o Falcão. O Vanderlei. Isso. Aí o que e nós, eu, Remarco, tal, já estava bem de nome e tal. Aí um dia nós nos reunimos, mais velhos, né? E aí resolvemos sair do colegial. Não porque nós não queríamos sair, mas assim, se a gente continuasse, o que ia acontecer? Tu sabe disso? O Moreira ia permanecer com a gente jogando e a gurizada no banco. Não ia ter oportunidade. Não ia ter oportunidade, talvez assim entrando no jogo e tal. Sim. E aí nós resolvemos dar um corte. E aí eu encabecei um grupo que falei com o Moreira, eu disse, Moreira, a gente quer sair do colegial para dar oportunidade para o pessoal que está vindo de baixo e tal, porque senão a gente vai ficando e a coisa não vai renovando. Aí ele concordou, ele assim, não, beleza. Aí, nessa época, o meu irmão era vice-presidente do Clube 12 de Agosto, meu irmão mais velho, o Zi. Aí eu falei com o Zi, ele assim, não, vamos falar com o Laudares Capela e tal. Aí fomos lá, marquei uma reunião com o Laudares, o Beto, meu irmão, foi junto. E aí, com o Laudares Capela, conversando com ele, ninguém ia ganhar nada. Nós só queríamos o quê? Que o clube desse as camisas e lugar para a gente treinar. E foi assim que a gente fez. Mantivemos aquela nossa corriola do colegial por 12, e aí eu só convidei, na época, eu fui na casa dele, o Lúcio Botelho. Falecido Lúcio. Que foi reitor da universidade. O Lúcio era um cara que a gente admirava muito pela pessoa que era, né? E aí fomos na casa do Lúcio, eu e meu irmão, e o Edmundo. Edmundo Simone, neto. Meu primo. O Edmundo passou a ser o supervisor do Clube 12 de Agosto. Legal. Mas o 12 tinha dado uma parada no futsal? Tinha, muito tempo. Nos anos 60 era 12 Cupido. Sim, né? Mas parou muito tempo. Ficou um tempo parado. E nós reativamos o 12. Legal. E quando a gente reativou o 12, nós levamos o César Garcês também junto. E aí o César Garcês era o nosso preparador físico e começou a fazer um trabalho de base, fazer a escolinha. Aí o 12 começou a fazer novamente a base. Reativou o futsal como um todo. Isso, foi maravilhoso, porque foi um trabalho bacana, sabe? Isso é anos 80, né? Foi. Anos 80. Aí... 12, aí é 12 BESC colegial. E tinha a Elase, né? A Elase também. A Elase já era meio semi-profissional, né? Naquela época. O Renato Sá chegou a jogar depois, lá no final da carreira. O Renato Sá, o Sarreca também jogou lá. Muita gente saiu do colegial, o Chico Lins jogou lá também, saiu do colegial. E aí, depois do 12 a gente foi parando devagarinho e tal, mas o 12 ainda teve. Aí o 12, o nosso treinador era o Adalto Vieira, o grande Adalto. E a gente teve muitas histórias, aí convidei... Jogava no ginásio de Coqueiros? Jogava no ginásio de Coqueiros, nós jogávamos lá. E mesmo assim... a gente já tinha uma certa idade, nós chegamos a ser vice-campeão da cidade. Contra uma final contra a Elase. E a Elase já tinha um time semi-profissional, né? E o futsal hoje, né, aqui na nossa região, ele é mais voltado para a categoria de base. Né? Tem a APAF profissional. Isso. Mas assim, antigamente tinham vários outros clubes. André, eu tive o prazer de ser, uma época, presidente da Liga de Futebol de Salão de Florianópolis. Sim.
E aí, junto com o Marquinhos, que é havaiano doente, Pato Rouco, que eles chamam lá da Sim, Celeste. Pato Rouco, grande O pessoa. Marquinhos é uma pessoa que é muito organizado, sabe? Filho do Danda, que foi Isso, zagueiro do filho do Avaí, irmão do Danda. Marcelo. É. Grandes pessoas ali da Mauro Ramos. E aí o Marquinhos, eu vinha conhecer ele melhor no Clube 12 de Agosto, que ele frequentava o 12. Na época que eu fui presidente do clube, eu botei ele de diretor de esporte. Uhum. E a gente ficou muito amigo. Aí quando eu já tinha saído do 12 e tal, aí me convidaram para fazer parte da Liga. Primeiramente eu fiquei como vice-presidente da Liga. Aí na gestão seguinte eu fui de presidente. E lá peguei e levei o Marquinhos junto comigo. E aí organizamos um campeonato belíssimo aqui em Florianópolis e tal. E no final fizemos premiação, entregamos, sabe, um negócio bem organizado. Tudo pela organização do Marquinhos. E assim foi, né? O futebol do salão sempre tá no meu sangue, vamos dizer, né? Continuas acompanhando assim? Continuo. Gosto muito, inclusive o meu filho, o André, o meu primeiro filho que eu tive com a Suzy, né? No Clube 12 eles foram campeão estadual infantos, sub-17, que eles chamavam na época, né? Eles chegaram a ser campeão estadual. Pelo trabalho fizemos um trabalho legal. Convidei o Bento Bittencourt, que era goleiro, para treinar goleiro. Pegamos o Sema como treinador. E aí a gurizada ganhou o campeonato. Então isso nos honrou muito, porque resgatamos o Clube 12 novamente no esporte, né? Já que você falou do Clube 12, no que diz respeito ao futsal, nos conte sobre o Clube 12. Você foi presidente em 2000 do clube, além de todo esse envolvimento com o futsal, mas é um clube que dispensa comentários pela sua história, mais de 150, 160, né? Ele é de 1872, o clube. Isso dá mais de quase 160, né? Quase 160 anos. E o 12, o que representa na tua vida? Olha, o 12 eu entrei por um acaso, assim, sabe? Eu sempre frequentei o 12, bailes de carnaval, que eram maravilhosos nos bailes do clube. Antigamente tinha gente que dormia na fila para comprar ingresso, para pegar mesa, né? Porque era sorteada e tal. Então, tu ia com a curriola para lá, ficava na fila de madrugada toda para quando abria a inscrição, tu botar o teu nome, porque tinha sorteio, eu comprava aquele negócio todo e tal. E o 12 sempre fez parte das nossas vidas, né? E quando o Ungarete foi ser candidato ao Clube 12 de Agosto, ele tinha uma certa rejeição, sabe? E o que aconteceu? O Caco Bastro, nós chamava ele de Golbery, ele era o articulador da nossa turma. Sim. E o Caco me convenceu a concorrer a presidente. Aí eu disse que eu não queria tal. Aí ele assim, não, então vamos fazer o seguinte. Aí o nosso nome começou a crescer. E aí o Ungarete chamou o Caco, na época o Ungarete trabalhava no TRT, no TRT. Aí pediu para o Caco ir lá conversar com ele para ver se fazia uma chapa única contra, eu acho que era o Valdemiro Silveira, se eu não me engano, que era o candidato lá da outra turma. Aí o Caco fomos lá no TRT e conversamos com ele, mas o Caco, muito malandro, conhecia dos bastidores do clube, eu nem passou isso pela minha cabeça. Aí o Garetão, quem sabe vocês nos apoiam, tal, papapá. Aí ele assim, não, de repente bota algum da turma de vocês como vice-presidente e tal. Aí o Caco virou para ele e disse assim, ô Garetão, vamos fazer o seguinte, eu vou indicar o Neném como vice-presidente, só que assim, 80% dos conselheiros tem que ser do meu grupo. Porque quando tu faz a eleição, tu vota o conselho para 4 anos. Sim. Acho que é normal em todos os clubes aí. No Lira é assim também. Aí veio a eleição e tal, ganhamos a eleição. O Ungarete ganhou a eleição. E eu fiquei de vice. Só que logo no início da gestão, e o conselho era mais da minha turma. E logo no início, eu acho que não deu um mês, cara. Eu e ele nos desentendemos, tal. Ele fez algumas coisas que eu não gostei. E aí eu disse, eu não vou ficar aqui aturando esse tipo de situação, tal. E eu pedi para sair. Fiz uma carta ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, que era
que foi presidente do Avaí, o doutor Espíndola. Luiz Carlos Espíndola. Luiz Carlos Espíndola, fiz uma carta ao doutor, aí ele, pô, Ferrari, por que tu quer sair e tal? Eu disse, não, pô, eu estou vendo que não vai dar, eu não vou bater com ele. Vai ser uma gestão assim que não vai dar certo, porque ele tem um modo de pensar, eu tenho outro modo de pensar e não vai dar. E realmente, aí no final ele aceitou sair. Pô, aí ficou aquela gestão de briga, tal. 2 anos assim. Aí o Caca disse para mim, Nenê, vamos fazer o seguinte, daqui a 2 anos vai ter eleição e nós vamos voltar, tu vai ser o presidente. Eu disse, mas como, Caca? Não, o conselho é nosso, a maioria do conselho é nosso. E na próxima eleição, daqui a 2 anos, quem vota é o conselho, não é mais o associado. O associado vota de 4 em 4 anos. Sim. E o conselho de 2, né? Aí eu, beleza, cara. Aí, quando teve a eleição, eu me candidatei, ele não esperava, me apresentei. Resumindo, no dia da eleição a gente deu 2-1 nele. E aí ele saiu do clube. Entendi. E aí a gente começou a ter uma gestão, porque naquela época, quando eu assumi, o clube estava com uma dificuldade financeira terrível. Foi início dos anos 2000? Exatamente. Um momento de enfraquecimento dos clubes. Do clube, teve uma série de situações, né? Até financeira, muita gente deixou de pagar o clube, porque a situação financeira também piorou para a gente no Brasil, né? E aí, tu tens a opção de cortar algumas coisas, tu vai cortando que menos vai. Sim. E o Clube 12, não só o Clube 12, a maioria dos clubes tiveram um problema seríssimo. Sim. Hoje, por exemplo, se tu perguntar para mim qual é o clube que de Florianópolis, teve uma época que tu era sócio do LIC, do 12, do Veleiros, do Paula Ramos, tinha muita gente que tinha. Do Lira. E no final tu tivesse que optar por um clube. Sim. Muita gente optou pelo 12 na época e muita gente pelo Lira. Só que o Lira teve a grande sacada. Sim. Né? O Lira teve a grande sacada quando começou com o presidente Carambone, né? Que fez toda aquela negociação pela área construída que eles tinham lá no Poção. Né? Isso, lá no Córrego Grande. No Córrego Grande. E aí fizeram aquela troca, fizeram aquele prédio ali no Lira. E hoje o Lira deve ser, assim, na minha opinião, que eu vejo, não estou no dia a dia do Lira, sou sócio do Lira, mas assim, eu vejo o Lira hoje como um clube muito saudável. Sustentável. Sustentável, porque é um clube que tem... Superavitário. Superavitário, porque é um clube que tem aquele estacionamento próprio, que bota... O sócio tem direito a 3 horas por dia, cada Sim, sócio. Eu sou sócio também. Cada família, né? Tu sabes que a família tem direito a 3 horas por dia. Fora as modalidades esportivas, natação, quer dizer, então tênis. Hoje o Lira realmente é o clube da cidade. Né? E olha que tem uma estrutura enxuta, né? Enxuta. O 12 tem patrimônio, mas não consegue decolar de novo. Graças a Deus que o prefeito Topazio pegou o Clube 12 ali para fazer a área social dos idosos. Vai ajudar o 12. Então ficou maravilhoso, porque o 12 não tinha condições de fazer reforma de jeito nenhum ali financeiramente. Porque, aquilo lá é um prédio antigo, né? A gente sabe que quando o Seu Louro morava lá, o Seu Louro tem os grandes méritos, porque era o cara que mais conhecia o Clube 12. Sim. Qualquer fio que dava problema, ele sabia onde estava. Sabia resolver. Né? Só que é um cara que sofreu muito, porque ele morava lá embaixo do porão do Clube 12, e quando a maré subia, entrava na casa dele. Né? Então, foi uma pessoa assim que o 12 tem que dar muito agradecimento. Ele também, porque dali do Clube 12, ele fez um filho, acho que ele tem um filho que é promotor de justiça, alguma coisa do tipo, o outro é médico, quer dizer, tem um que é contador. Ele teve o grande mérito, né? Teve oportunidade. Teve oportunidade e aproveitou. Sim. Né? Mas o 12 é sempre, é uma coisa que machuca muito ver o Clube 12 hoje na situação que está. Eu sei que hoje tem uma presidente lá que está sofrendo, como a gente sofreu também. Eu acredito que hoje o 12 deve ter em torno de 600 sócios por aí. Sim. Né? Não acredito que seja mais do que isso. E deve ser uma dificuldade muito grande. Não deve ser fácil. Né? Ô, Neném, vamos contar um pouquinho da história dos teus sobrenomes, as famílias Simone e Ferrari. Conta pra gente. A
o meu avô, meu vô, né, no caso, que eu não conheci, era o Teodoro Ferrari, que foi dono do Chiquinho. Da confeitaria. Da confeitaria Chiquinho. E ali... Felipe Schmidt com Trajano. É. Hoje eu acho que é uma farmácia ali, não sei. Na época foi Arapuã, eu acho, né? Foi Arapuã, depois teve a livraria catarinense ali. Hoje eu não sei o que está ali. Não me recordo agora também. Mas eu acho que é uma farmácia. Teodoro Ferrari. E ali ele fechou a vida dele. Não só a vida dele, como a vida dos filhos, né? Eram vários filhos. O meu pai teve a oportunidade, eu tive tio que trabalhou direto lá. Penou ali trabalhando, tal. E o meu avô deu a oportunidade dele estudar. E meu pai foi fazer engenharia civil em Curitiba, porque aqui não tinha. Aqui não tinha. E nessa época que ele foi fazer engenharia em Curitiba, o Jorge Lacerda, que veio às vezes ser governador, fazia medicina lá. Em Curitiba. Em Curitiba. E aí o meu pai ficou muito amigo do Jorge Lacerda. E quando o Jorge Lacerda veio a ser governador, ele convidou meu pai para ser secretário de Estado de Obras e Viações naquela época, que se chamavam, né? E o pai conta, né, que quando o pai me contava para a gente que quando o Jorge Lacerda morreu, ele tinha a mania de usar aquelas camisetas da Hering sem manga, né? Que o pessoal usava por baixo das camisas e tal. Era normal naquela data, né? Aquela regata. E quando ele teve aquele acidente de avião, 50 e alguma coisa. Aí diz que o meu pai foi lá a reconhecer também o corpo e tal. E ele conta que quando ele estava lá tinha um estudante de medicina. E aí o cara disse assim, não, esse aqui é o governador Jorge Lacerda. Aí o pai olhou, o pai viu que era. Ele disse assim, mas como é que tu sabes? Aí o menino disse assim, sabes por quê? Porque uma vez eu li uma reportagem e ele disse que gostava muito de usar essa camiseta regata da Hering. E a camiseta estava lá. Entendi. Entendeu? Quando foram reconhecer os corpos no acidente. Então, tem essas coisas assim, né? E, só que assim, aí tu perguntasse da família Simone. A família Simone é tudo havaiana. Né? Os italianos. As duas são italianas, né? As duas são italianas. E a família do pai, principalmente meu pai, foi presidente figueirense. Sim. Né? Foi presidente do Conselho Deliberativo de Figueirense na época do Major Ortiga. Né? Quando o Major Ortiga praticamente, junto com o João Salum, criaram uma grande rivalidade entre figueirenses, mas eram amigos, criaram uma rivalidade. Mexeram com a cidade, foi muito bacana isso. Foi muito. E aí o Figueirense e Avaí, é o que eu digo assim, ó, nós aqui, hoje o futebol está diferente, né, Vandrei? Mas naquela época a gente tinha que dar mérito aos dirigentes daqui. Porque tu manter 2 times na capital, sem patrocínio nenhum, só com a ajuda daqui, dali, botando dinheiro, né, como eles botavam antigamente, pega agora, voltando ao passado, né? Tu pega, por exemplo, o Joinville, naquela época que teve vários títulos. Octacampeão estadual. Por que teve? Porque tinha patrocínio forte das empresas. E nós jogávamos com os nossos jogadores, a maioria tudo daqui. E livro de ouro. E livro de ouro. Livro de ouro. Quer dizer, hoje tu pega aí, posso estar enganado, eu não sei se no Figueirense, eu sou figueirense, mas no time do Figueirense eu não sei se tem algum nativo daqui. É difícil, hoje em dia é difícil. O Avaí acho que até tem uns meninos da base. Um ou dois também. Então isso aí que antigamente o Avaí e Figueirense tinham, o Carlos Roberto jogava, o Balduino, tudo daqui. Tudo da terra. O Almir, né? Almir Gil. O Caco, o Avaí, Toninho, quer dizer, então era tudo, e bons jogadores, Pinga, Raul. Raulzinho. Cebinho, Moacir. Né? Moacir. E hoje nós não temos mais esse acidente. Hoje o jogador vem aqui, infelizmente, eles estão de passagem, né? E aí a família Simone Ferrari é dividida, né? Simone, né? Ali o meu primo Edmundo, o Arthur, são tudo havaianos doentes, né? Sim. São doentes. E eu até tem um grupo que eu fazia parte, não faço mais, que era um grupo do Dominó do Grego, que a gente tinha. Que são amigos, né, em comuns. Mas eles falavam tanto do Avaí, cara, que eu saí do grupo, porque pega os Linhares,
São todos havaianos. Todos havaianos. O Laurinho Linhares, Sim, sim. o famoso Correca. Edmundo, o Arthur não faz parte do grupo, eu acho. Mas eles são Havaí demais, cara. O Havaí ganha, era... É uma loucura. Pau de garra, não aguento. Legal demais as histórias. Ô, Nenem, em determinada fase da tua vida, você administrou o posto Rita Maria, Sim, foi. que é um dos postos mais famosos da cidade, né? Cara, e assim, ali foi, como eu posso te dizer, profissionalmente, como eu sou administrador, foi a minha glória como administrador. Porque o meu sogro montou o posto, ali o Vilmar Henrique Becker, né? Ele montou o posto, na época eu trabalhava no BESC, Sim. como eu te falei anteriormente. E quando ele montou o posto e me convidou para administrar o posto, eu estava trabalhando no BESC e no posto. E eu vi que não ia conseguir conciliar as coisas. Aí eu pedi demissão do BESC e comecei a trabalhar no posto. E aí o posto, desde o início, assim, na obra e tal, já estava ajudando aquele negócio todo. Mas, como eu falei, foi... Que ano foi inaugurado o posto ali? 1983. Um pouquinho depois da inauguração da rodoviária. Foi. Eu acho que foi por aí. O hotel já existia já, né? Sim, aquele terreno do hotel, inclusive era dele, do meu sogro. Hotel Diplomata. Do Hotel Diplomata. Aquele Hotel Diplomata, eu não sei se tu sabes, ele foi comprado por um argentino. O terreno foi comprado por um argentino. E esse argentino montou o hotel, que era muito amigo do seu Vilmar. Sim. Os dois eram muito amigos. Esse argentino era um cara que tinha navio, que fazia exportação de produtos para o Japão, tudo. Um cara muito rico, sabe? Feurúcio Del Bene é o nome dele. É coincidência que ali os navios atracavam. Atracavam, E esse cara tinha muito dinheiro, aí ele adorava Florianópolis. E ele, toda a vida que vinha em Florianópolis, ele se encontrava com meu sogro, tal. Aí ele resolveu investir num hotel. Comprou o terreno do meu sogro. Depois de muito tempo do hotel funcionando, tal. Eu me dava muito bem com ele. Um dia ele me pegou, ele, em vez de quando trazia uns filhos de uns amigos dele, aí eu levava para jogar no KM8. No KM8. E aí, chegava com um gringo daquele embaixo do braço, a negada, quem é? Eu disse, não, argentino, cara, o cara joga no juvenil do Boca Júnior, tal. Mentira, né? Para o pessoal valorizar o cara. E o cara não jogava nada, rapaz. Mas antes da gente falar da história do time do KM8, que o Caco Baixo já esteve aqui contando muitas, e aí o posto foi tocando a vida do posto. O posto foi tocando. Aí a gente fez o posto começou a ter grandes movimentos e tal, e aí eu queria assim algo mais para o posto. Um dia eu estou no domingo trabalhando no posto, a minha ex-mulher, né, me ligou, disse, neném, tá faltando pão. Nós tínhamos um apartamento na praia. Aí ela assim, tá faltando pão e aqui tá tudo fechado já. E, tu não passa aí, não compra pão e leite? Eu disse, tá, compro. Aí rodei a cidade, cara, até para achar um lugar aberto. Eu digo, não vou achar. Aí achei uma padaria aberta. Comprei o pão e leite, aí aquilo me despertou. Eu disse, puta que pariu o negócio. Dá para fazer uma... Eu tinha ido uma vez ao Rio de Janeiro e vi que entre Ipanema e Copacabana, acho que é Rua Isabela, uma coisa assim, tinha uma loja de conveniência. 24 horas. 24 horas. Eu passei e observei. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando ela falou isso, eu cheguei para ela assim, sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegar um final de semana, vamos no Rio. Eu vou fotografar uma loja que eu vi lá quando um dia nós passamos. Aí fui lá e comecei a fotografar. E o posto tinha uma área boa na época, né? Aí quando eu voltei, vim com isso na cabeça. Eu disse, eu vou botar um mini mercadinho aqui no posto. Aí mandei fazer os móveis, porque na época o posto era ESSO, eu mandei fazer os móveis na cores da ESSO, cinza e vermelho e tal. E, resumindo, aí comecei só a comprar, não muita coisa, mas assim, comprava uma caixa de ervilha, vamos dizer, uma caixa de milho, uma caixa disso, uma caixa daquilo. E à medida que ia faltando, eu ia num cerealista que tinha e comprava dele arroz, feijão, botava tudo, pouca coisa, não muito, porque eu não sabia o que ia acontecer, né, cara?
E realmente a coisa foi indo e foi dando certo. Até que o posto virou 24 horas, né? Eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro da cidade a ser 24 horas. E aí, na época, o meu sogro, que era o dono do posto, eu era funcionário, teoricamente, né? Aí ele duvidava, ele disse, não, isso não vai dar certo. Tá? Eu disse, não, vai dar certo, tal. E teve época assim, Vandrei, foi até interessante, não sei se tu se lembra, logicamente, que tu é da imprensa, aquela Sônia Bride. Sim, repórter. A repórter. Ela engravidou. E teve uma filha, que eu acho que o nome dela é até Gabriela, se eu não me engano. E ela um dia chegou lá no posto para abastecer e tal, e ela virou para mim e disse assim, ô Ferrari, eu tenho uma filha que ela tem problema com leite, eu tenho problema de leite. E me falaram que o leite de cabra é muito bom. Aí eu disse, é? Aí ela assim, aí parece que tem um cara que tem um negócio lá no Morro dos Cavalos, que tem um negócio de cabra e ele vende leite. Aí eu disse, tá, eu vou lá ver. E ela tornou-se uma das melhores clientes minhas, porque eu comprava o leite do cara. Fosse lá. Fui lá, conversei com o cara e ele me entregava o leite congelado. Aí eu comprei um freezerzinho e botava leite. E ela era uma freguesona. Quando ia lá, comprava um monte de saco de leite para levar. Levar. Interessante, eu não sabia também que o leite de cabra tem essa função do mesmo do que o leite materno. Nutricional? Nutricional. E a filha dele, praticamente, pelo que eu sei, cresceu tomando leite de cabra. Hoje quase nem se vê criação de cabra. É raro. Exato. E assim foi, Vandrei. Aí montei a loja de conveniências e tal. Aí eu comecei, tem que inovar, trazer outra coisa nova tal. Aí eu comprei um lava rápido, não esse de rolo, que depois nós tivemos lá também. Mas o primeiro lava rápido que eu tive, ele era de trave. A gente chamava de trave. Eu mandei fazer um corrimão aqui, ele ia lá e ele jogava espuma. Aí eu botei um empregado em cada lado, para lavar rápido os carros. Cara, aí antes de montar, o meu sogro assim, não, isso aí não vai dar certo. Aí eu comentei com o meu sogro assim, então vamos fazer o seguinte, hoje o posto está vendendo 300 mil litros de gasolina. Se aumentar a venda, tanto com a loja de conveniência, quanto eu vou ganhar um percentual em cima, o senhor topa? Aí ele pensou, ele empresário, né? Desconfiado. Empresário antigo. Aí ele assim, não, compra essa trave e bota no posto, bota. Aí comprei, foi um sucesso. No começo, bombava. Era filas e filas de carro. E assim no posto eu inventei um monte de coisa. Juntamente com, uma vez eu consegui um parceiro muito legal na época, o Nelson, que trabalhava na Transamérica. Ele tocou muito tempo um bar que tinha na Ponta de Baixo. Cantuária? Cantuária. Ele fazia muitas festas no Cantuária e tal. E esse cara me deu muitas ideias, um cara, sabe, bem para frente. E ele assim, Ferrari, nós temos que fazer uma promoção, tem um aniversário da Playboy. E eu consegui uma promoção, mas queria fazer no posto e tal. Eu disse, mas o que nós vamos fazer? Ele disse, não, faz assim, a gente tu contratas 2 meninas e um guri. A gente bota o fraque, bota aquela roupinha de garota da Playboy, com coisa e tal. E eu disse, esse bicho é desgraçado, eu vou apostar nele. E apostei, cara. No dia que nós fizemos a promoção, aí a Rádio Transamérica botava aquele caminhão, um carro deles ali, o cara fazia transmissão ao vivo, aquele negócio todo. Fazia um barulho, né? Barulho. E coloquei aquilo ali, rapaz, foi um sucesso absoluto. E depois dali nós ficamos muito parceiros, eu e ele. E aí fazia várias promoções, mas essa sim foi a mais marcante. Sim. Porque aí eu disse assim, mas o que nós vamos oferecer para os caras tal? Aí ele disse, pois aí se eu não sei, eu disse, então vou fazer o seguinte, eu compro essas espumantes mais baratinhas, botamos uma bandeja, aquelas tacinhas de plástico, nós botamos um pouquinho de champanhe e oferece para o cliente. Né? Porque para Playboy, né? Claro. Aquele negócio. E aí deu certo, cara. E deu certo, aí o posto foi crescendo e tal. E continua sendo um posto que quando você tem uma emergência, precisa de alguma coisa, tem lá. Sim, sim. Foi o legado deixado. E o posto hoje, assim, eu acredito que a venda da loja 24 horas hoje lá é espetacular.
Porque se tu passares lá a qualquer horário da madrugada, tem gente lá. Tem gente, é. Tem gente bebendo, comendo. Teve uma fase que a juventude invadiu os Invadiu postos. os postos de gasolina. Inclusive, até teve uma época que eles chegaram não a polícia militar, uma secretaria dessa aí estava proibindo de tu consumir ali no posto de gasolina. Por causa do barulho, Por perturbação. causa do barulho e também porque, o cara bebe, pega o carro e vai sair. Mas hoje eu acho que acabou isso. É que hoje as pessoas não ficam mais, tem outras opções. É. Alguns ficam, passam, vão Mas tomar teve um uma café. época que era febre, né? Febre. Tem uma época que era febre. Muitos vão lá, tomam uma saideira, né? Tem alguns vão tomar uma saideirazinha, fazem um lanchinho e vai dormir. Né? Porque não tem mais o casquidum, né? É verdade. Tem muitas histórias no casquidum, né? Com Beleza, né? Beleza teve aqui também. Teve? Teve. O Beleza era um figuraço, né? É um cara que atendia todo mundo muito bem. E na época da namorada, a gente ia comer o lanche e ele ficava ali dentro do carro, naquele rally-rola, né? Todo mundo fazia isso ali, né? E o Casquidum marcou época, muito. O Casquidum foi um dos... E nós que jogávamos no colegial, nós tínhamos mania. Os treinos, como todo mundo fazia faculdade à noite ou de dia, mas eu fazia à noite. E a gente começava a treinar no colegial às 10 horas da noite. 10 horas da noite? 10 horas da noite. Aí treinávamos das 10 à meia-noite. E depois do treino, todo mundo era estudante e tal, aquele negócio, e ia para o Casquidum. Aí ficava no Casquidum até 2 horas da manhã, conversando, batendo papo, comendo um sanduíche e tal. A turma toda, Remáculo, eu, Gasosa, Bico, era praxe. Terminar treino no Casquidum. E o Casquidum marcou, eu acho, a época de muita gente aqui de Florianópolis, porque hoje tem vários casas de lanche aí bons, sim. Né? Mas naquela época era praticamente pioneiro, né? O Casquidum fez história. O Neném, voltando lá para a turma do futebol do KM8, hein? Lá foi uma história bacana também que vocês construíram. Porque quando a gente... Era do Paludo, né? Do Paludo, do seu Artêmio Paludo. Artêmio Paludo. E como é que a gente foi conhecer eles, né? A família Paludo? O Edson, o filho dele, começou a estudar em Florianópolis. E o Edson jogava bem futebol, tal, e o pai dele construiu aquele campo. E o Edson veio a jogar no colegial com a gente. Entendi. Aí, do colegial, quando nós começamos a parar de jogar futebol de salão, ele montou um time de pelada. Porque eu acredito que tenha sido o primeiro campo de grama sintética de Florianópolis. Na época que nós jogávamos era grama natural. Depois ele botou sintética. Eu acredito que foi o primeiro da cidade. Lá era espetacular, porque lá naquela época que a gente jogava lá, o Vandrei, tinha 3 grupos lá. Tinha um grupo de segunda-feira, tinha o grupo de terça-feira, que era do genro dele, do Sérgio Cegonha, do Cegonha. Terça-feira tinha recentemente o grupo dos deputados que jogavam. Também jogaram lá. E nós jogávamos toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Tanto é que na época nossa, o Edson, nós tinha armário com chavezinha, deixava material ali, tudo. Não, foi uma mordomia que a gente teve, porque o senhor Artêmio marcava com todas as despesas, pagava a luz, pagava a água, e a gente só jogava. E nós tínhamos um esquema de toda quinta-feira, depois do jogo, ter a comida, como todo mundo faz hoje, né? E só que a gente lá era assim, cada 2, uma dupla, organiza o dia. Sim. Né? Todo mundo pagava uma mensalidade para esse tipo de coisa. E a gente já tinha um cara que entregava bebida, o cara mesmo ia lá, botava cerveja para gelar no dia, tal. Quando chegava lá, o cara só tinha que fazer a comida. E nós tivemos muita história, porque a gente... Salésio era do... Salésio. O Salésio cozinhava muito. E com o KM8, a gente... O Paulinho Abraham tinha um primo em São Paulo, o Moraizinho, que é São Paulino doente, e tinha um time de futebol lá, que o nome se chamava Namorados da Noite. E a gente começou a fazer intercâmbio, então todo ano... Casava com o conceito de você. Então todo ano nós íamos lá jogar em São Paulo e no ano seguinte eles vinham aqui. Legal. E teve um ano até que nós jogamos com eles aqui e o time deles, os deputados, não sei o que, fizeram preliminar, o Espidião jogou, tal, pá.
E tem um figuraço dele, Billy Knight era o nome, o apelido do cara era Billy Knight, uma coisa assim. Aí esse cara conheceu o Esperidião na pelada. Porra, aí o cara tomou um ferro, imagina, sozinho aqui, falou, não conhecia ninguém. O único cara que ele conhecia era o Paulinho Abraham, né? De nome, claro, o cara vai... Aí ele pegou um táxi. Aí ele chegou, pô, eu quero ir para casa, eu não sei onde é que eu tô, não sei o quê. Ele estava, eu acho, na casa do Paulinho, em Ponta das Canas, essa turma. Sim. E aí esse rapaz chegou pro táxi e disse assim, eu quero ir para casa do Paulinho Abraham. Aí o cara disse, pô, quem é Paulinho Abraham? Aí o cara assim, tu não conhece mais ninguém? Aí ele assim, não, conheci hoje o governador, Esperidião a mim. Porra, o taxista querendo ser solícito com o cara, diz que ele levou o cara na casa da agronômica. Na casa da agronômica, aí o cara passou o interfone, perguntou, não, estou com um cara aqui, um maluco, né? E que quer ir para a casa do Paulinho Abraham. Aí indicaram, eu sei que o taxista levou o bicho lá. Mas são histórias assim engraçadas que de umas figuras que não tem nada a ver. E nesse time desse também, eu não sei se falei, jogava aquele Luiz Carlos, que faleceu recentemente, que foi da Seleção Brasileira de Futebol. Sim. Tal. E nós tivemos passagens engraçadíssimas lá em São Paulo, né? E uma das passagens engraçadas foi que uma vez nós fomos num bar daqueles e o Carlos Roberto, o cachorro, ficou lá batendo papo. O cachorro não é muito de cerveja, nada, ele é mais de Coca-Cola mesmo. Sim. Eu sei que ele se engatou com uma moça lá, que era médica, e hoje ele vive com ela em Florianópolis desde aquela época. Olha só, se apaixonou. Se apaixonou e é uma figura maravilhosa, né? Ele é um cara maravilhoso. É. E quais outros nomes da turma do KM8 para a gente eternizar? Você, Caco Baixo, Carlos Roberto, Serginho Abraham. Olha, além do KM8, como eu te falei, tinha 3 grupos que jogavam lá. Eu jogava num outro grupo que tinha muita gente boa, mas boa de bola mesmo, que foram ex-profissionais. Sim. Né? Praticamente, eu era um dos únicos que não era, que jogou o Ari Prudente, jogou um cracaço de bola. Porque é a turma do Boemia. Não é do Boemia? É do time do... Não era Boemia, não. Acho que era Medalhões o nome do time. Boemia jogava por ali também no samba aqui. Mas jogou o Lili, do Ari Prudente, né? O Veneza. Que craque de bola. O Carlos Roberto. O Osmari. O Toninho Quintino. Só fera. E eu metido no meio. Jogava nesse time o Scheffer, que é médico, né? O chefe, o Paludo, o Edson. E o Serginho, de vez em quando, jogava, o Serginho Abraham. Mas aí, subia com esse cara lá em cima. O Pepe apitava esses jogos, né? Sempre, né? Sempre. O Pepe apitava e sempre pro nosso lado, né? Aliás, ele foi um árbitro folclórico, né? Foi. Um grande árbitro, né? Grande árbitro. Mas tu sabes que, Andrei, todo mundo fala, o Pepe... Nós perdemos um campeonato estadual juvenil dentro do Colégio Catarinense do Pepe de bandeirinha. E o chefe deu um chute lá de fora da área e a bola bateu no travessão e picou dentro do gol. E saiu. E o Pepe estava nessa bandeirinha. Só que o Pepe conversava tanto com a torcida que ele não viu. Porra, rapaz, nós ficamos assim um tempão sem falar com o Pepe por causa disso. Perdemos um campeonato estadual com o Pepe na bandeirinha. Boas conversas sobre a cidade. E o Sou Mais Eu, hein, para te dar uma pincelada. Se tudo começar, né? Fizesse parte disso, né? Sim, da fundação do Sou Mais Eu. O Sou Mais Eu começou em 77. Ele começou em 77 com o Wilson Pires. Tu sabes porque o apelido dele, o porquê do apelido dele? O apelido dele era o seguinte, tinha o Pires massagista, que era famoso, que curava jogador profissional, tal. E quando alguém do futebol do salão tinha algum problema mais sério assim de recuperação, eu inclusive tive uma final do campeonato, a gente ia tratar lá no Pires, que não era o Pires do colegial. E aí, aí a negada começou a dizer, porque tu não sabe nada de massagem, aquele negócio todo, tal. Aí ele dizia assim, eu sou mais eu. Ele dizia, eu sou mais eu, em relação ao outro Pires. E aí o apelido pegou. Sim. Pegou. E num carnaval de 77, ele resolveu convidar a turma do futebol do salão ali, eu, o João Henrique Blasi, o meu irmão Beto Ferrari, o Anísio, Remáculo,
Aí tinha mais o Fernando e o Lecian Slovinski, o alemão Brigman, do Hotel Brigman. Sim. E, bem, o Ivinho Bianchini, que era a nossa turma, né, a Lopra e tal. E aí resolvemos sair de mulher, né? No começo. Aí, pô, primeiro ano foi aquele negócio assim, pouquinho, umas 15 pessoas, tal, o Caco, aquela turma toda. Lá do Pomar. Aí depois, no ano seguinte, aí começou o Pomar. No Pomar, no primeiro ano nós saímos do vestiário do colégio mesmo. No colégio mesmo. Aí no ano seguinte já teve uma organização melhor, aí começamos a sair do Pomar do colégio. Fazia churrasco e tal, e ali ficamos algum tempo, acho uns 4, 5 anos ali. Só que até que os padres não aguentaram mais, porque aí a bagunça começou a crescer, né? No Pomar. Acho que o Paulinho Abraham fez umas coisas meio estranhas. Né? Aí foi onde acabou, lá dentro do colégio. Aí do colégio, Vandrei, nós viemos aqui para o Souza. O Souza trabalhava no Clube 12 de Agosto, ele cobrava mensalidade, naquela época o cara ia em casa cobrar, né? Tinha uma associação da Codesc ali, na Fernando Machado. Na Fernando Machado, na parte depois da Ercílio Luz, na parte já em direção ao Instituto de Educação. E aí a gente frequentava ali. E ali no começo era um trabalho desgraçado, porque o São Mas eu saía aos sábados. Então na sexta-feira a maioria ia no baile municipal do 12. Sim. E nós mesmo botava bebida, quebrava gelo, aquele negócio todo. Só que aí a coisa foi crescendo, o São Mas eu foi crescendo. Tivemos na FAC, tivemos muitos anos no Ilhéu. E depois foi. Depois foi. Aí o São Mas eu... Fratelanza. Fratelanza. Aí para mim foi a melhor fase que teve. Foi boa, foi uma das melhores fases. Que eu mais gostei, né? Que eu vivi, né? E aí o São Mas eu cresceu tanto que aí começou aquele negócio de camiseta, vender camiseta, botar na rede social tal. E infelizmente o São Mas eu acabou. Acabou num carnaval que começaram a proibir a descida do caminhão. Quando a prefeitura proibiu a descida do caminhão, ali morreu o São Mas eu. Porque o São Mas eu levava muita gente. Sim, eu passei muito. Né? E naquele estacionamento do lado do teatro, a coisa ruim que acontecia é que a gente contratava aquelas banda boa de metais e tal, e tinha aqueles sertanejos do outro lado na rua de cima, atrás do teatro. Aí atrapalhava. Aí os caras botavam aquela caixa de som enorme, aquele sonzeiro, aí começou... Mesmo assim, a gente ficou no Carnaval do Florianópolis 43 anos. Né? Faz falta, São Mas sim, faz. A gente, toda a vida, todo carnaval, o pessoal mais antigo que fundou o São Mas eu sempre lembro, pô, São Mas eu, que pena, saudade, né? Saudade. Mas assim, não, é a coisa que passou. Nem tudo dura para sempre. Né? Ô, Neném, para a gente fechar, e o teu bar ali, né? Frequentei algumas vezes ali, o bar na Rita Maria, foi um ponto de encontro, era quarta, sexta, quarta e sábado, né? Quarta e sábado. Quarta e sábado. Não, foi engraçado porque eu tinha aberto o bar ali onde está o Armazém Rita Maria. O Armazém Rita Maria. No cantinho ali. Eu tinha abrido no cantinho, era um imóvel do Guilherme Grilo. Sim. Ele estava lá, eu procurei ele me cedeu, tal. E tinha um cara que tinha uma oficina ali onde era o Rita Maria. E o cara foi despejado. E aí, porque ia começar o empreendimento do armazém. Do armazém. Aí o Guilherme me chamou, eu disse, pô, né, pá, tá. Eu disse, não, Guilherme, fica tranquilo, tá, eu vou sair, ele também vai sair, tal. E onde é a sede do Riachuelo, isso. Aquele imóvel é do Riachuelo. É do Riachuelo. Né? Aí eu cheguei pro cara da oficina assim, pô, Rogério, por que tu não conversa com o pessoal do Riachuelo e aluga ali? Aí, quando tu alugar ali, eu pego um cantinho pequeno, boto só um banheirinho e tal. Aí falou e deu certo. Só que quem tinha alugado aquilo ali, antes dele pegar, foi aquele dono do Bocarra. Sim. O Cid, parece que é o nome do cara. E a gente ficou ali um tempo. Só que o Juarez não estava pagando o aluguel do cara. Aí o cara entrou com uma ação de despejo. E consequentemente, eu fui também junto, entendeu? Mas foram 4, 5 anos de convivência. Mas assim, foi muito bom, pô, frequentava muita gente ali, o pessoal da cidade, né? Pessoal conhecido assim da cidade, eu acho que tivesse lá. Tive lá algumas vezes. Até a turma que frequentava aquele outro boteco lá em cima, fim de tarde, né? Isso, antigamente, né? Antigamente, é a mesma turma. É a mesma turma. E hoje esse pessoal, não sei se já fosse,
Ali na Aí depois mudou lá para Bocaiúva, né? Isso. Para Bocaiúva. Ali perto do Lâmina, naquela rua do Lâmina, onde vai sair aquele empreendimento grande agora da Porto Belo. E aí agora tá onde a turma? A turma está aqui na Felipe Schmidt, subindo a Padre Roma No com a Porão. Felipe Schmidt. Isso, no Porão Bier, que é embaixo da padaria, na Isso. esquina ali. Ali vai o mesmo pessoal. O mesmo pessoal, os petiscos ali são muito bons. Quarto e sábado. Não, ali é todo dia. Aí todo dia. Todo dia. Ela funciona, ela faz almoço. Celso Mundi tá indo lá, não? Sim, Totadinha. Totadinha é o parceiro, já me ligou hoje. Vai lá hoje à noite. É, agoniado. Tem jogo na TV, né, Nenê? Não, mas foi época boa. Era um negócio que eu gostava muito, sabe? É? Do bar. Não Gostava. pensas em voltar? Não. Não? Agora não mais. Já passou, assim. Já passou. Mas na época eu gostava muito, eu tinha prazer de ir lá. Sim. Aí todo mundo dizia, não, mas o Nenê é brabo, não sei o quê. Mas, O Trilha tava o sempre. seu Trilha botava aquele Tá som vivo dele, ainda o Trilha? Tá vivo, tá vivo. Falasse aqui na entrevista também do Laudário Scapella, ainda tá vivo, Tá seu vivo, Laudário. casou de novo agora, Casou depois de... casou de novo. Que bom. Ô, Neném, te agradecer pela sua contribuição com a cidade, muitas histórias vividas, histórias contadas, e é isso que a nossa cidade precisa, eternizar os nossos personagens. Muito obrigado por estarem com a gente no Café e Prosa. Ô, Vandré, eu que agradeço a oportunidade que tive aqui de contar um pouco das histórias da gente, de colegial, de KM8, de Sou Mais Eu, porque realmente tem muita gente que não conhece a cidade, não conhece o passado da cidade como a gente conhece. A gente é da cidade, eu hoje graças a Deus, estou trabalhando na prefeitura e hoje eu conheço ainda mais a cidade, porque como eu trabalho com a iluminação pública, eu rodo a ilha inteirinha, é Rio Vermelho, é Tapera, é Caiacanga, e assim vai. E isso me dá muito prazer de conhecer a cidade. E é maravilhoso. Hoje eu estou muito satisfeito com onde eu estou na prefeitura, justamente por causa disso, porque eu consigo conhecer mais a cidade. Viver a cidade. Obrigado, Leão. Valeu. Neném Ferrari aqui no Café e Prosa, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da TV Câmara, a cargo da jornalista Carla Silveira. Voltamos em breve com novas histórias. Um abraço!